Fala galera, eu sou o professor Joades, professor de Física da plataforma Gonçalves Dias. Estamos em mais um projeto Estudaê, mais um projeto do Governo do Estado do Maranhão em parceria com a Secretaria de Educação de Estado, do Estado do Maranhão, evidente, e a plataforma Gonçalves Dias, uma plataforma de vídeos que você encontra no YouTube. Então acesse o YouTube, pesquisa a plataforma Gonçalves Dias, vai aparecer o ícone do lado esquerdo da tela, geralmente. Você clica lá no ícone e você vai perceber, você vai visualizar uma quantidade gigantesca de vídeos. Vídeos para você que vai fazer vestibular, vídeos para você que quer um reforço escolar e vídeo para você que está pretendendo fazer concursos públicos, tá? Para os concursos públicos existem conteúdos, disciplinas que caem de forma regular. E lá tem vários vídeos desse, tá bom? Então você, ao fazer isso, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações dos vídeos novos. E você também, que com certeza tem o Instagram, vai lá, pesquisa a plataforma Gonçalves Dias e segue a plataforma, segue a gente para receber as novidades. Beleza? Ok. Então, nós estamos agora no vídeo número 8 de mecânica, tá? Esse vídeo, eu vou fazer uma pequena introdução com vocês aqui do que a gente vai falar nele. Esse vídeo é para a gente, primeiro, definir o que é uma grandeza física, tá? E também falar sobre dois tipos de grandezas, as grandezas escalares e as grandezas vetoriais, certo? Para vocês saberem perfeitamente o que são grandezas físicas e o que são grandezas escalares e grandezas vetoriais. São dois tipos de grandezas físicas. Basicamente é esse o vídeo. Então, ó, eu acho que os dois nomes, né, escalar e vetorial, devem ser novidade para vocês. Porém, eu vou salientar mais aqui o termo vetorial, que vem de vetor. Então, vamos iniciar nossa aula falando sobre vetor. E aí a gente vai depois falar sobre as grandezas físicas, escalares e vetoriais, tá bom? Então, vamos para a telinha aí, acompanhe comigo. Olha só. Então, eu acho que vocês que estão começando agora não sabem o que é um vetor. Um vetor, botei de forma simples aí, ó, é um segmento de reta orientado. Segmento é um pedaço de reta com a orientação. Então veja aqui, ó, um pedaço de reta com a orientação. É um vetor. É um pedaço de reta com a orientação. É um pedaço de reta com a orientação. Tá? E também eu queria que vocês soubessem que um vetor, ele é um ente da matemática, certo? Então, ele é um ente da matemática como os números são. A gente usa números na matemática, evidentemente. Usamos letras na matemática, também são entes da matemática. Usamos sinais na matemática. Os sinais, divisão, multiplicação, né? Usamos potências na matemática. E a novidade é que também usamos vetores na matemática. Então, vetor está dentro do conjunto dos números, assim, utilizados na matemática, né? Números, letras, os sinais de operação e os vetores, certo? Assim como fazemos operações com letras na álgebra, fazemos operações com vetores na parte de matemática chamada de cálculo vetorial. Eu cursei a faculdade de Física na universidade, nós temos uma disciplina chamada cálculo vetorial, que lá a gente aprende a fazer operações com vetores. Você aprende a somar vetores, você aprende a subtrair vetores, você aprende a fazer produto de vetor por um número, produto entre dois vetores, temos vários cálculos lá.
Você que não gosta muito de conta, de cálculo, a boa notícia é que a gente não precisa estar muito afiado do jeito que é na universidade. Não. Mas, em outras aulas, vamos falar um pouco sobre, principalmente, duas operações. As somas de vetores e a decomposição de vetores. Tá bom? Mas nessa primeira aula não. A primeira aula foi só apresentar para vocês o que é o vetor e onde nós vamos aplicar vetor na física. Posteriormente, vamos falar sobre as operações com vetores. Tá bom? Então, resumindo, o que é um vetor? É um negócio da matemática que a gente vai fazer conta com ele. Mas ficou muito solto. O que é um vetor? É uma seta. Aí vem a questão, para que serve um vetor? Para que serve uma seta? Serve para indicar para onde está indo alguma coisa. Só que o vetor, além disso, ele tem mais uma outra serventia, que a gente vai ver agora aqui, ó. Então, ó, quais são as partes de um vetor? Quando você olhar um vetor como esse aqui, ó, como esses aqui, vocês, meus amigos que estudam comigo, tem que saber, ao olhar para um vetor, definir essas três características, tá? Que eu chamei de partes do vetor. Quais são as partes de um vetor? Primeiro é o seu módulo. O que é o módulo do vetor? É o valor numérico dele, tá? E esse valor numérico a gente vai perceber pelo tamanho do vetor, certo? Então, o tamanho do segmento de reta indica o valor dessa grandeza, certo? Qual é a outra coisa que nós deveremos olhar em um vetor? Saber identificar no vetor a direção desse vetor. A direção é a linha de atuação dele. Ela pode ser horizontal, tá? Ela pode ser vertical ou pode ser inclinada. Quando é inclinada, geralmente se dá o ângulo de inclinação. Então tem essas três opções para a direção. Repetindo, horizontal, vertical, de novo, horizontal, vertical e inclinada. Esse aqui, ó, qualquer dessas daqui, ó, é inclinada, sempre se dá o ângulo de inclinação. Então é a linha, a direção. E o sentido? O sentido é um complemento para a direção, pois se eu tenho a direção horizontal, eu tenho o sentido para a direita e o sentido para a esquerda. Sempre vai ter dois sentidos. Então, no sentido, eu indico um dos dois. Se eu tenho a direção vertical, eu tenho o sentido para baixo e eu tenho o sentido para cima. Então, o sentido ele é representado pela orientação que fica em uma das extremidades do segmento de reta, tá? Então, é isso. Vocês, quando olharem um vetor, têm que saber definir o módulo, a direção e o sentido. Então, vamos treinar um pouquinho aqui, ó. Eu botei 3 exemplos para vocês, tá? O primeiro exemplo, a gente lê assim, ó, essa setinha é um símbolo para dizer que essa letra é um vetor. Então, nós lemos assim, ó, vetor A. Aqui a gente vai ler assim, ó, vetor B. E aqui a gente vai ler assim, ó, o vetor C. Percebam, ó, que essa orientação não tem nada a ver com a orientação do vetor. Isso aqui é apenas um símbolo. É só para dizer que esta letra, nesse momento, é um vetor. Então, lê vetor C. Tá bom? Beleza. Vejam que dos 3, o que tem o maior tamanho é o A. Aí eu coloquei o módulo 8 unidades. Esse U ali é de unidades. Mas vocês vão perguntar logo, como é que eu vou saber que isso aqui é 8? Realmente não dá para saber, gente. Mas vocês, em algumas situações, ele vem dividido assim, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vem dividido em 8 partes iguais. Então é só você conferir que ele vai dizer que é 8 partes. E aqui era para ser dividido em 3 partes iguais. Então, eu tenho uma parte, 2 partes, 3 partes.
Então não se preocupem, porque geralmente vai vir assim, ó, vetor B, módulo, 3 unidades. Vetor A, módulo, 8 unidades. Opa, o módulo é só assim, ó, vetor A, o módulo, 8 unidades. Certo? O que eu quero que vocês entendam nesse momento é que o maior tem módulo maior, o menor tem módulo menor, tá? Aí vamos aqui, ó. A direção do vetor A é uma direção inclinada. Então eu botei assim, ó, só direção inclinada. Geralmente não, algumas vezes eles dão o ângulo de inclinação, tipo 30 graus, ou alguma coisa assim. Mas essa direção é inclinada. E o sentido é isso aqui, ó, eu posso dizer que foi para cima e para a direita. Tá? No segundo exemplo, direção horizontal, sentido para a esquerda. Terceiro exemplo, direção vertical, sentido para baixo. Tá bom? Quando vocês olharem o vetor, vocês têm que saber falar essas 3 coisas do vetor. Certinho? Beleza. Para que serve um vetor? Antes, na física, né? Para que serve o vetor na física? Antes eu quero falar sobre as grandezas físicas, certo? As grandezas físicas, o que é uma grandeza física? Eu poderia resumir dizendo assim, ó, é tudo aquilo que a gente estuda na física. Certo? Mas para falar melhor, eu posso dizer assim, ó, é tudo aquilo que pode ser medido e atribuído a essa medida um valor numérico e uma unidade de medida. Então, o que eu conseguir medir e atribuir a essa medida um valor e uma unidade de medida, eu posso chamar de grandeza física. Por exemplo, temperatura, eu posso medir? Eu posso. Eu uso um termômetro para isso. Aí eu botei o exemplo do termômetro aqui para vocês. Tá? Com valor numérico e unidade de medida. Vocês, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui está dizendo 35,4 graus Celsius. Então eu tenho valor numérico e unidade de medida, que é o grau Celsius. Termômetro é o aparelho que mede a grandeza física, temperatura. Temperatura é uma grandeza física. Aqui é o exemplo de um velocímetro, que mede velocidade. Então, eu consigo medir velocidade? Sim. Atribuo valores para ela e unidade de medida? Sim. Mediu, deu 82 km por hora. Velocidade é grandeza física. Aqui eu tenho um barômetro, instrumento utilizado para medir pressão. Então, pressão é uma grandeza física. Logo, eu posso medi-la e atribuir a esse valor unidade de medida e valor numérico. Atribuir valor numérico e unidade de medida. E aqui, ó, o cronômetro é utilizado para medir tempo. Então, tudo que eu consigo medir e atribuir valor numérico e unidade de medida, a gente conhece como grandeza física. Tá? Aí assim, Joadson, professor, eu estou apaixonado por uma pessoa ou apaixonada por uma pessoa. Tem como medir isso? Eu estou sofrendo tanto, então você está sofrendo uns 8, 9 corações, assim, sei lá. Não tem nem como a gente medir. Hoje eu acordei assim... Não, uma hora dessa aqui que eu estou assistindo, eu estou com uma fome, tipo uns 8, 7 pratos de fome. Não tem como a gente fazer isso. Então, essas sensações, esses sentimentos aqui, ó, de paixão, às vezes até fome, não é grandeza física que a gente não consegue medir, tá bom? É isso. Agora vamos falar os 2 tipos de grandeza física que existem. Então vamos aqui, ó. Os tipos de grandeza físicas. Eu tenho as grandezas vetoriais, que aí vem, para que serve um vetor? Para representar as grandezas vetoriais. Então, aquele vetor A que a gente viu anteriormente, ele pode representar uma grandeza vetorial qualquer. Então, primeiro, o que são grandezas vetoriais? São aquelas que ficam perfeitamente definidas com valor numérico e uma unidade de medida. Perdão, ficam perfeitamente definidas com valor numérico, unidade de medida, direção e sentido. Para ela ficar completa, tem que ter isso tudo, tá? Exemplo, velocidade. Velocidade, pode dizer assim, ó, velocidade de um carro é 40, que é o valor numérico,
quilômetros por hora, que é a unidade de medida. Aí tem que dizer, para ficar perfeito, para você entender completamente, tem que dizer para onde que está. Então, na horizontal para a direita. Então, seria um vetor assim, ó, horizontal para a direita de módulo 40 km por hora. Vetor velocidade. Então, velocidade é uma grandeza vetorial. Aceleração, ó, uma aceleração de 2,5, valor numérico, unidade de medida, metro por segundo ao quadrado, na horizontal para a esquerda. Se vocês lembrarem da aula passada, da aula número 6, se vocês assistiram a aula número 6, tem uma figurinha que tem a aceleração apontando para um lado, perdão, e outra figurinha, aceleração apontando para o outro. Então, a aceleração ela pode apontar de um lado para o outro. Logo, é uma grandeza física, tá? Porque ela tem direção e tem sentido. Uma força também tem, ó, uma força, valor numérico, 30, unidade de medida, newton. Qual é o aparelho que usa para medir força, professor? Dinamômetro, tá? Aí essa força é na vertical, no sentido para cima. Mas como assim? Uma força na vertical? Imagina você vai realizar um saque no vôlei por baixo, né? Você vai sacar, pegar a bola e sacar por baixo. Você vai aqui, ó, pega a bola aqui, ó, bota aqui, pam, dá uma pancada na bola. A força que você aplica, ó, ela é na vertical para cima. E o valor 30 newtons. Eu posso, quando vai atacar, bate aqui, ó, na força pode ser na vertical para baixo. Ou a força pode ser na horizontal para frente, na horizontal para trás. Então, força ela pode apontar para várias direções e vários sentidos. Também é uma grandeza física, é uma grandeza vetorial. Tá? Vamos para a próxima. Temos também as grandezas escalares. Essas são mais simples que as vetoriais. Ó. São aquelas que ficam perfeitamente definidas apenas com valor numérico e unidade de medida. Só precisa de valor numérico e unidade de medida, não precisa de mais nada. Se eu tentar botar mais alguma coisa, não vai fazer sentido. Tipo, ó, eu assisti a aula, eu assisti hoje, eu fui para a escola e fiquei na escola 8 horas. Acabou. É 8, que é o valor numérico, e a hora, que é a unidade de medida. Não precisa mais. Ah, você diz assim, eu fiquei 8 horas na horizontal para a esquerda? Não tem lógica falar isso. Olha, a conta lá de casa de energia elétrica deu 430 kWh. Valor numérico e unidade de medida. Será que alguém vai perguntar assim, esses 430 kWh foi na horizontal ou na vertical? Não, foi energia consumida, acabou. Tá? E tem a massa também, ó. Você chega no açougue e diz assim, ó, eu gostaria de 4 quilogramas de carne moída. 4 é o valor numérico, unidade de medida. Ele já entendeu. O açougueiro não vai perguntar se você quer essa carne moída na horizontal ou na vertical. Certo? Se é na horizontal para baixo ou na horizontal para a esquerda. Não. Só 4 e quilograma, acabou. Tá? A temperatura aqui da sala tá. Não, você foi ao médico, o médico mediu com o termômetro a temperatura e disse assim para você: ó, a temperatura do seu corpo é 36 graus Celsius, inclinado para baixo e para a esquerda. Não. Só precisou do 36 graus Celsius, você já entendeu. Ah, volume. Você parar no posto de combustível, você bota 16 litros aí na horizontal para a esquerda? Não. 16 litros, acabou. Tá? Então é isso. Então essas grandezas que precisam só de valor numérico e unidade de medida são chamadas de grandezas escalares. Belezinha? Olha só. Para a gente encerrar aqui, ó. Ao perguntar a diferença entre grandezas escalares e vetoriais, um professor de física obteve as seguintes respostas. João disse assim para ele, ó: as grandezas escalares possuem apenas valores numéricos, certo? Porque a unidade de medida é padrão, tá, gente? Já as vetoriais possuem, além de valor numérico, direção e sentido. Acertou. Ó, força e aceleração são exemplos de grandezas vetoriais. Massa e empuxo são exemplos de grandezas escalares. Aí já não. Quando é porque vocês ainda não estudaram muito, gente, mas empuxo é um tipo de força.
e força vetorial. Então, João acertou na definição, mas errou no exemplo. Tá bom? Ah, mas Jorge, eu não iria saber. Professor, eu não iria saber. É, porque isso aqui é um exercício de vestibular, gente. E aí, geralmente, você já passou por todos os anos do ensino médio, e aí você conseguiu, você já entende o que é o empuxo, você já chegou nessa parte. Mas eu digo, ó, empuxo é um tipo de força. Força que os fluidos fazem nos corpos. Depois a gente dá essa aula para vocês. Aí ainda continuando o exercício número 1, aí Pedro diz assim, ó. As vetoriais têm duas características, módulo e direção. Não, faltou o sentido. Pedro já errou no conceito. As escalares possuem apenas valor numérico. Certo. Aí força e velocidade são vetoriais. Beleza. Massa e tempo são escalares. Pedro errou no conceito, mas acertou no exemplo. Tá bom? Então vamos ver aqui, ó. A partir das respostas dos alunos, marque a alternativa correta. Pedro e João estão corretos? Não. Ambos erraram. Não erraram tudo, mas erraram. Somente João está correto? Não. Somente Pedro está correto? Vamos ver outra opção. João errou as definições e acertou os exemplos? E Pedro errou os exemplos e acertou as definições? Não, o contrário. João acertou as definições, mas errou o exemplo quando falou em empuxo. Já Pedro errou a definição, porque ele disse que vetorial não precisa de sentido, mas acertou nos exemplos. Resposta certa, letra E, só para a gente confirmar aqui. Beleza, gente? É isso. Vai me dizer que isso não é simples, tá? A gente vai praticando, entende melhor ainda. Belezinha? Então, muito obrigado pela atenção de vocês até agora, por assistir o vídeo todo. E não deixem de assistir as aulas anteriores, né? E nos acompanhar nas demais. Tchau, tchau e até a próxima.